Irmãos, nós vamos ler hoje 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Então, abra sua Bíblia aí. Em 1 João, capítulo 4. Nós estamos nessa série tão importante, falando sobre assuntos relevantes para nós e para o nosso tempo também. Você que encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então. 1 João, capítulo 4, diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Vamos orar. Deus, nós rogamos nessa manhã a graça de ser iluminados no nosso entendimento, para discernir entre os espíritos, entre o espírito da verdade e o espírito do engano. Nós queremos e sabemos que agora atua em nós o Espírito da verdade, que abre os nossos olhos para perceber a palavra de Deus. Nos ajude a continuar enxergando, a continuar vendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel, aquilo que é belo, aquilo que é santo, ou seja, a sua palavra. Que nós possamos absorver essa palavra no nosso coração e ter a sabedoria para o dia a dia, para lidar com as coisas nesse mundo, ó Pai. Que nós possamos, então, mantermos fiéis a Ti, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui falando sobre o tema, de como vencer o espírito do anticristo nesse mundo. O apóstolo João está nos dizendo que existem, nesse exato momento, duas forças agindo nessa realidade. Uma força, forças malignas e também a força divina, Ou seja, há um espírito de engano atuando nas pessoas e também há um espírito de verdade atuando em outras certas pessoas. Então, nós temos aqui algo muito importante. Algo que precisa ser destacado aqui é como que diversas vezes aparece aqui a palavra ouvir, A gente já falou isso em João, ouvir, não ouçam, ou ouçam, essa palavra que significa não somente dar ouvidos, mas também prestar atenção. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, a quem nós estamos prestando atenção, em que palavras nós estamos depositando a nossa atenção, o nosso foco, para que a gente possa, então, aprender a discernir entre a voz da verdade e a voz do erro. Por isso, vamos ler a nossa Bíblia, mais uma vez, versículo 1 diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. O que significa dar crédito? Dar crédito significa provar. Nós precisamos provar
os espíritos. E a ideia de espíritos aqui não é talvez uma entidade espiritual, mas a palavra espírito aqui está relacionada aos falsos profetas, ou seja, os espíritos que atuam nesse exato momento aqui, eles são os falsos profetas que a gente poderia pensar também nos falsos ensinos. Ou seja, os espíritos enganadores aqui, os falsos, esses espíritos que enganam as pessoas, os falsos profetas, os falsos mestres, tudo isso a gente poderia colocar em uma classe, a classe do erro, a classe do engano. O apóstolo João fala que o crente maduro precisa ter a capacidade de discernir os discursos, os ensinos, as doutrinas do nosso mundo, ouvir e discernir, analisar. A ideia aqui é que nós não podemos dar créditos a qualquer espírito, a qualquer ensino, a qualquer coisa que venha sutilmente nos nossos ouvidos e que pode parecer bom. A palavra crédito aqui, né, a palavra pisteu, que é bem parecida com a palavra pistes, de fé, ter fé em Jesus, é essa palavra muito parecida com a palavra dar crédito aqui, pode significar confiar, creditar, como se você tivesse ali um depósito, um dinheiro, você tem R$1.000, e aí você deposita esse R$1.000 para alguém, para um banco, para uma pessoa, dando crédito para essa pessoa, e fala assim, ó, pode gastar esses R$1.000 aí. Depois a gente vê essa situação. O apóstolo João está dizendo assim, ó, cuidado onde você deposita o seu tesouro. Cuidado onde você deposita o seu coração, onde você deposita a sua fé, a sua confiança. Não dê crédito a qualquer espírito, mas prove. A ideia de provar aqui é que você precisa passar todo o ensino que vem nos seus ouvidos, que vem diante dos seus olhos, em um crivo. Você precisa prová-lo. Você precisa testar esse ensinamento. Você não pode simplesmente ser uma pessoa que tudo que você escuta, você dá crédito, você se emociona com aquilo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que há muitas pessoas que são infantis na fé, que são levadas como uma criança, que você cata o braço da criança e arrasta ela de um lado e por outro, como que e ela não tem muita escolha, porque ela é levada. O cristão imaturo, ele também é assim. Quando ele escuta uma mensagem, um mestre, um profeta, ele também é levado, ele é arrastado por falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas têm a capacidade de nos puxar pelos braços e nos colocar em apuros, em lugares difíceis, em lugares dolorosos. Então nós precisamos provar. O que é provar? É ter a maturidade de dizer, opa, antes de pegar no meu braço, deixa eu ver se eu te dou essa liberdade. Você precisa provar. E esses falsos profetas são essas pessoas, são esses espíritos enganadores, são esses que com espírito enganadores vão tentando deturpar a verdade e guiar os filhos de Deus para a perdição. Eles têm saído do mundo afora no tempo de João aqui, porque na época de João havia, além dos apóstolos pregando o evangelho, havia também falsos mestres, falsos apóstolos, pessoas que se intitulavam arautos de Deus, mas que estavam, na verdade, corrompendo o povo de Deus. Nós já trabalhamos em capítulos anteriores que João vai ser duro com essas pessoas, inclusive chamando elas de filhos do diabo, anticristos. Por quê? Porque eles claramente rejeitavam uma verdade essencial do Evangelho e pregavam contra aquilo. Era um ensinamento explícito, que estava trazendo danos, que estava enfraquecendo a comunidade. Então, esses enganadores, eles estão aí, como eu disse em outro sermão, às vezes pulverizados na igreja, às vezes rodeando a igreja, caçando um ouvido de alguém que esteja procurando uma novidade, uma revelação. Se nos tempos de João, os gnósticos são esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses espíritos enganadores, que obviamente obedecem ao diabo, que é o pai da mentira,
que obedecem a Satanás, que é aquele que engana, que é o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, que engana eles com a mentira. Se esses são os do tempo de João, hoje nós poderemos tentar pensar onde estão os falsos mestres e os falsos profetas do nosso tempo. Obviamente, os falsos profetas estão nas falsas igrejas. Tiago, existe falsa igreja? Muitas. Igrejas que estão fundamentadas não no Evangelho, mas talvez na visão pessoal de uma pessoa, em uma revelação específica. Nós temos várias pessoas que se intitulam apóstolos e profetas do nosso tempo, em que enganam e arrebatam multidões. Pessoas que se colocam diante dos homens em nome de Deus, mas estão servindo a Satanás. Talvez para você isso não seja mais um problema, mas cabe a gente fazer uma análise do nosso tempo. E quando nós olhamos para essas igrejas lotadas de pessoas, abarrotadas de pessoas que dão ouvido a falsos mestres, e às vezes esses falsos mestres pegam coisas que você pensa assim, tem que ser muito tolo para acreditar nisso, mas eles estão arrebanhando pessoas. Talvez o Senhor já te libertou disso, mas eu sei que em outra época você estaria lá, buscando novidade, revelações, quem sabe aí uma nova palavra, uma palavra que pudesse. A gente já foi isso em outro tempo. Mas esses falsos mestres, eles não estão somente nessas falsas igrejas, não. Hoje, esses falsos mestres estão também na internet, nos livros, nessas pregações. Você abre o seu aplicativo aí, a sua rede social, e você vê lá os cortes das pregações, aquelas palavras que você vê e você fala, cara, que coisa boa de ouvir, que coisa confortável aos ouvidos. Uma mensagem que você fala, isso é de Deus, isso só pode ser de Deus, era exatamente o que eu precisava, eu sou isso aqui que esse cara está falando, eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, eu sou especial demais, e eu quero isso. São pessoas que estão falando justamente o que os nossos ouvidos desejam ouvir. São pessoas que não confrontam o pecado, são pessoas que não, como o Will que abriu o culto aqui hoje, que até usam a Bíblia, mas a mensagem deles está completamente deturpada fora da palavra de Deus. Está nas músicas, pregações, cortes de podcasts. Hoje em dia nós temos influenciadores que eles vivem disso, de falar o que nós desejamos ouvir. Quando eles não falam o que nós desejamos ouvir, eles nos pegam pela ganância. O que você deseja? É como o gênio da lâmpada mágica, que nós esfregamos ali o nosso smartphone e surge então um desses pseudo-profetas, esses falsos mestres, dizendo justamente o que nós desejamos ouvir, anestesiando a nossa consciência, às vezes nos liberando para pecados, para ações que vão contra a vontade de Deus. Mas eles estão lá, eles escrevem livros, depois eu troco aqui. Garrei. Lembrei de um outro pastor, né, irmão? Garrava assim também. Eles escrevem livros, eles fazem tudo para ganhar a nossa atenção, eles usam os métodos que são do nosso tempo, e tudo o que for necessário para enganar e dividir o povo de Deus e cauterizar a nossa mente. Os falsos mestres também estão aí. Por isso, meu irmão, algumas pessoas, elas chegam assim e falam assim, Tiago, ok, o que então eu devo escutar e o que eu não posso escutar? Isso aqui não é um convite para você chegar assim no final do culto e falar assim, esses são a minha lista de influenciadores, Tiago. Faz uma peneira aí, quem eu posso... Não. O desejo de João é que a igreja a qual ele escreve, os amados, a igreja que ele tanto ama, cresça espiritualmente a ponto deles mesmos poderem discernir, deles mesmos provar, e é possível provar toda pregação. Há critérios
Perceba se a pregação ela é cristocêntrica, se a pregação faz sentido com o texto, com o contexto, se a pregação ela o pregador está a serviço da palavra, ou a palavra está a serviço dele. Você pode analisar essas coisas. Se há um certo vício de linguagem, você consegue desenvolver isso a partir do momento que você começa a absorver, ouvir. Então, o apóstolo João fala, vocês não podem dar crédito a qualquer espírito, vocês precisam provar, porque há muitos falsos profetas que saíram nesse mundo, que eles estão por aí. Deus não vai nos proteger, nos blindar desses falsos mestres. Você vai escutar isso, os falsos ensinos, as modas, os modismos, os mundanismos, as novidades, as revelações. O pessoal fala, mas é revelação. É porque vocês não receberam a revelação. Não, mas tem uma revelação, tem uma fresquinha, que tem um pastor ali, que ele é o cara assim, ele é usado por Deus. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Ele é ungido. Ele tem ali uma coisa que é magnético. Tome cuidado com o que você escuta, tome cuidado com aquilo que se é apresentado a você. Se alguém diz que há uma novidade, você já pode pensar sobre isso. Há 2000 anos o Evangelho é pregado. O que havia de ser revelado para nós, Cristo Jesus revelou. Está claro nas Escrituras, está claro no Novo Testamento para nós. Não acredito em qualquer novidade. Eu já falei com você já que eu já ouvi muitas coisas. Gente que falou que teve encontro com Jesus, falou assim, Jesus apareceu para mim no meu quarto. Gente que falou que o anjo agora, eu decifrei aqui, isso aqui não estava na Bíblia, agora... Tudo isso nós devemos rejeitar como imundo, como heresia. Você precisa discernir entre o espírito da verdade e o espírito do engano. É engano, sai disso. Versículo 2, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. No tempo de João, muitas pessoas, como nós já trabalhamos aqui ao longo do livro, negavam a encarnação do Filho de Deus. A encarnação do Filho de Deus. Então, muitas pessoas nesse tempo aqui defendiam que primeiro, ou Jesus não era Deus, porque Deus não ia se contaminar com a matéria, Deus não ia se tornar ser humano como nós, ou Jesus era um espírito, um fantasma ambulante, que aparecia, falava, fazia certas coisas, mas não era um ser humano, ou seja, eles negavam a encarnação de Jesus. Então isso já deixa claro, se você conhece alguém que se diz cristão e que nega a encarnação de Jesus, não é cristão, não é filho de Deus, é filho do diabo. Por que é filho do diabo? Porque o diabo enganou essa pessoa e fez ela ter uma confiança em uma mentira. Fez ela se apegar a uma mentira, ou seja, então essa pessoa precisa ser evangelizada. Ela precisa ser evangelizada, ela precisa se arrepender, ela precisa ir para Cristo, ela precisa receber o evangelho completo. Então, a ideia aqui de Jesus veio em carne, né? O verbo aqui é também um verbo que indica que Jesus veio em carne e ele continua encarnado. Isso é muito importante. Por quê? Porque algumas pessoas, no nosso tempo, você queira acreditar ou não, há pessoas no nosso tempo que acreditam sim, que Jesus veio encarnado, mas que após a sua ressurreição não é mais carne, abandonou a matéria. Isso é um absurdo, não é? Mas existem pessoas que acreditam nisso. E há pessoas dentro da igreja que acham que, não, isso não é um problema, isso é só uma questão de perspectiva, é uma opinião. Se você negar a ressurreição de Jesus encarnado, você está negando o Evangelho. Você está negando algo que é essencial na crença do Evangelho. Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou em carne. Tanto que a nossa esperança é que na vinda de Jesus,
nós também ressuscitaremos com ele. O nosso corpo, que é corruptível, mortal, será revestido de incorruptibilidade. Nós seremos incorruptíveis como Jesus é nesse exato momento. Há um corpo humano na eternidade nesse exato momento por meio de Jesus. Se alguém nega isso, heresia, falsidade, engano, mentira. Não ache que desprezar isso é algo simples, é algo gravíssimo. É um tipo também de gnosticismo. É uma evolução de uma mentira. Você vê que há 2000 anos essa carta é lida, esses assuntos é tratado, mas as mentiras, os falsos profetas, os falsos ensinos, eles continuam. Talvez a gente pensou que só pregar a verdade iria eliminar o mal. Não, o mal permanece nesse mundo. O que nós podemos é pregar o Evangelho para que as pessoas sejam libertas e possam então resistir à mentira, resistir à falsidade e dar ouvido somente a Deus. Então o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus, é o Espírito que confessa, que aponta para Jesus Cristo, que aponta para a verdade. É o Espírito que, ao escutar a verdade, liga um alerta dentro de nós, um sinalizador dentro de nós, que diz, como se fosse um letreiro iluminado apontando, a verdade está aqui. Então, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, ou seja, nisso vocês reconhecem o Espírito da verdade, porque o Espírito de Deus nos leva, nos aponta para Cristo, para a obra de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Coisas essenciais. Se alguém nega isso, não é simplesmente a pessoa não dizer que não acredita, é que confessar e negar aqui são declarações públicas. Confessar é a pessoa dar testemunho. Eu confirmo, eu creio. É isso mesmo. É verdade o que eu estou dizendo. Quando ela diz, eu não creio, ela está negando a fé, como os anticristos, como os falsos mestres. Eles negam a fé, eles negam que Cristo, que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, como certas religiões que negam a divindade de Jesus. Né? Versículo 3, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então o anticristo, ele agora já atua no mundo, por meio dos falsos mestres, por meio do falso ensino. O anticristo não é apenas uma personalidade que vai se revelar no fim dos tempos, não. Veja bem, o fim dos tempos, ele é um evento que está prestes a acontecer. No entanto, há aspectos que a gente já deveria ficar alerta. O espírito do anticristo já atua nesse mundo, nos filhos da desobediência, nas falsas doutrinas, nos falsos mestres. Essas pessoas são inimigas do Evangelho. Ah, Tiago, não, mas todo mundo aqui, todo mundo tem um pouquinho de verdade, toda religião é verdadeira, todo evangélico, ele está ali perto ali, porque quem somos nós para falar que uma coisa é verdade? Realmente, nós não podemos achar que nós somos donos de toda a verdade, mas se espera de todo crente maduro que ele saiba discernir entre a verdade e entre o erro, que ele rejeite os falsos mestres. Algumas pessoas falam assim, não, esse pessoal aí, ele precisa crescer no meio de nós, a gente precisa suportar o joio. Não é isso, Carla? Não, precisa deixar o joio crescer aqui no nosso meio aqui, porque quem tira... Isso não tem nada a ver com falso mestre, com anticristo. O apóstolo Paulo fala que, inclusive, certos falsos profetas, pessoas que são inimigas de Cristo, tem que ser expulsa. O João Calvino dizia assim, todo pastor, ele tem que ser forte para carregar uma ovelha e corajoso para botar os lobos para fora da igreja. Então a gente tem que pensar sobre isso, que a gente não pode aturar falso mestre, falso profeta não, lá na sua casa. Lá não deixa isso entrar lá não. Mentira.
Nas aplicações aqui eu tenho algumas dicas para vocês. Versículo 4, filhinhos, olha o amor. É um amor, o amor de João é assim mesmo, entendeu? Ele está falando duro aqui, mas é filhinhos, amados. Eu amo vocês. Isso aqui eu não estou falando para humilhar ninguém, eu estou falando porque eu amo vocês, eu não quero ver vocês sofrendo. Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. O que significa? Que essa igreja aqui, ela havia suportado, ela havia vencido, ela havia permanecido na verdade. Os falsos profetas até tentaram ganhar o ouvido, eles até tentaram com aquela voz mansa ganhar o coração daquelas pessoas, mas eles venceram por meio da obediência, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aqui há uma esperança de que o Espírito de Deus em nós fará com que cada um de nós seja fortalecido na verdade, a ponto da gente ter capacidade de rejeitar o falso ensino, o falso mestre. Ele diz que essa igreja aqui merece ser elogiada, porque eu sei que não é fácil. Você abre o aplicativo, vai escutar uma música, vai ler um livro e as heresias às vezes aparecem aí nesses lugares, os falsos ensinos. Aquilo tentando desviar, tirar você da verdade, mas vocês têm permanecido. Vocês aprenderam a provar as coisas, a discernir, e isso é muito importante. Eles têm vencido porque eles obedecem à palavra de Deus. Eles aprenderam a obedecer, eles aprenderam a absorver a verdade. Eles começaram a colocar fé e confiança nas palavras de Deus e eles começaram a duvidar de qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus. Algumas pessoas, como nós trabalhamos aqui em outros sermões, eles acham que a lei de Deus nada tem a ver com a igreja do Novo Testamento, com a igreja da Nova Aliança. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, os escritos, os mandamentos, essas ordenanças, as palavras de Jesus, todas elas fazem sentido para nós, porque elas se tornam regra, manual de fé, elas se tornam um guia seguro. Como diz o salmista, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aprender a obedecer é justamente o meio que Deus usa para que a gente rejeite os falsos ensinos, para que a gente permaneça fiel. Obediência. Você precisa aprender a discernir o que é verdade, porque toda vez que a verdade se manifestar diante de você, você vai poder rejeitar também o erro, o engano. Você vai saber cada coisa. Então, é se esperado de um novo convertido, uma pessoa nova na fé, que ela tenha dúvidas sobre certas coisas, certas práticas, certas doutrinas fundamentais, mas se você já é um cristão maduro, é necessário que você saiba isso, que você se dedique. Não acha que culto aqui domingo é só para encher sua agenda, não. É para você aprender. Por isso que o culto tem doutrina, tem ensinamento para você aprender, para você absorver, grupo de estudo, livro, vida devocional, tudo isso é para que você se fortaleça e não caia mais no engano. Né? Aqueles que não são de Deus, porque aqueles que são de Deus, eles rejeitam a mentira, mas aqueles que não são de Deus, eles não ouvem a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Eles podem estar aqui, e o ouvido deles, nossa, aí é ruim demais, eu não quero ouvir isso aí não. Não adianta, você pode compartilhar o vídeo lá da pregação, pode dar para ele um livro, ou comprar uma Bíblia para ele, não quer, ele não deseja aquilo dali, porque aquilo vai contra a natureza dele, ele não deseja Deus. Porque se ele aceitasse Deus como seu Senhor e Salvador, isso mudaria a vida dessa pessoa, mas essa pessoa não quer. Recusam-se a crer na verdade. Ao invés disso, eles preferem o espírito da falsidade. Quantas pessoas do nosso tempo têm preferido esses falsos mestres, esses falsos profetas? Você olha um cara pregando uma heresia na internet, esse cara, ele não tem 10 mil seguidores, ele tem 20 milhões. Um ensino errado não tem 500 visualizações no YouTube. Tem 1 milhão de visualizações, porque as pessoas procuram, os falsos mestres, eles existem, eles são financiados,
eles têm lugar de fala porque as pessoas procuram aquilo que é justamente a perdição delas. Enquanto muitas vezes pessoas que estão pregando a verdade, igrejas fiéis estão ali lutando para permanecer, pastores fiéis estão ali labutando para continuar. Enquanto você, meu irmão, está tentando pregar o evangelho da maneira correta, a mentira está espalhada e às vezes até em maior número. Então não se engane com números. Não se engane. Obviamente, eu adoraria essa igreja lotada de pessoas. Eu ficaria muito feliz. Eu ficaria muito feliz se toda a evangelização, você ganhasse uma pessoa para Cristo. Mas os números, muitas vezes, eles mascaram o estado de uma igreja. O sucesso, muitas vezes, ele aponta não para uma bênção, mas para uma maldição. Auditórios lotados de pessoas vazias, pessoas que precisam se converter. Há pessoas sendo batizadas nesse exato momento que não conhecem o Evangelho de Cristo, por pura religiosidade, por números. Os falsos mestres, eles são bons com números. Eles conseguem falar, eles conseguem arrebanhar pessoas. Tome cuidado para você não fazer parte de uma multidão de pessoas que são enganadas. O cara fala uma coisa, sei lá, aplaudindo lá. E às vezes é a sua ruína, a ruína da sua família, a ruína dos seus filhos. Versículo 5 diz que eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Você vê que é uma coisa feita para a outra? No entanto, versículo 6, João vai dizer, nós somos de Deus, vocês são de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. As pessoas que dão crédito aos apóstolos, elas foram guiadas pelo Espírito, e por que elas devem dar crédito aos apóstolos? Porque os apóstolos não falam da parte deles. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles não falam da parte dele. Eles falam aquilo que eles ouviram Jesus falar. Aquilo que Jesus ordenou a falar. Aquilo que os olhos deles presenciaram. Eles não inventaram uma história, eles não inventaram uma doutrina. O apóstolo Paulo, muitas pessoas colocam o apóstolo Paulo como inimigo do evangelho. Não, o evangelho é uma coisa, o apóstolo Paulo é outra coisa. O apóstolo Paulo que é o fundador do cristianismo. Tem gente que é assim, vai colocando essa divisão. As Escrituras, o Novo Testamento, merece o nosso crédito, nossa confiança, porque não são homens falando de si mesmo. São homens que se encontraram com Jesus, que ouviram Jesus, que estão obedecendo a Jesus, escrevendo da parte de Jesus. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo é que está guiando. As suas palavras foram provadas em séculos de igreja. Essa verdade que é o Novo Testamento foi provado ao longo dos anos. Nós temos aqui pessoas lendo, ouvindo, depositando sua confiança nisso. Se isso aqui fosse simplesmente ensino de homens, qualquer coisa, isso aqui já tinha desaparecido, como tantas outras religiões desapareceram. Assim como você vê alguém hoje adorando Odin, adorando Thor, o Evangelho não é um mito. O Evangelho não é um conto de milhares de anos atrás não, o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, é poder de Deus para a nossa salvação. É a justiça de Deus sendo revelada no Evangelho. É a palavra de Deus vindo ao nosso encontro e transformando a nossa vida. É a verdade, é a luz de Deus, é a vida de Deus, como João repetiu várias e várias vezes. De que a verdade vai iluminando e vai tirando a gente do erro, do engano. Nós somos de Deus. Quem não é de Deus não dá ouvido aos apóstolos, não dá ouvido aos profetas. Quem não é de Deus não crê no Novo Testamento. Quem não é de Deus não dá crédito à verdade. Quem não é de Deus prefere o erro, prefere ser enganado, os modismos. Por isso, eu queria lembrar vocês, primeiro,
de alguns versículos. O apóstolo Paulo, em Efésios 5:6, ele diz o seguinte: não se deixe enganar com palavras vazias. Responsabilidade sua. Não se deixar enganar por palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A responsabilidade de guardar o seu coração, de se desviar do mal, de desviar do erro, de não consumir mais porcaria, é sua. Sabendo disso, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Você não foi chamado para viver como os filhos da desobediência. Lembre-se disso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A verdade que nos alcançou. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Olha como que o apóstolo Paulo é duro. Algumas pessoas vão se desviar do Evangelho, vão sair, eles vão começar a escutar o Evangelho, mas por dar ouvido, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, eles vão apostatar, eles vão rejeitar a fé. Perceba bem o perigo que toda a igreja enfrenta, dos falsos ensinos, das doutrinas de demônio. Que isso, Tiago? Mas é o demônio que está ensinando essa doutrina? É o falso mestre, o falso pastor, é o falso ensino. Obviamente obedecendo a Satanás, ao diabo. Mas olha só, você acha que é o diabo que vai aparecer aqui com um chifre, com um tridente aqui? Não. São pessoas que muitas vezes sentam num banquinho e falam de maneira suave. São essas pessoas, doutrinas de demônios, se infiltrando na igreja. Então você precisa aprender a vencer o mal. A pregação do Evangelho, a vida no Evangelho, ela vai sendo usada por Deus como testemunho. O apóstolo Paulo ainda diz em 2 Coríntios capítulo 2, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, ou seja, a igreja, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como é bom para a cidade uma igreja saudável, uma igreja que vive o Evangelho, porque essa igreja é o bom perfume de Deus no mundo. É o bom perfume, cheira esperança. Uma boa igreja cheira esperança. Tem um cheiro de esperança para aquelas pessoas que estão buscando a verdade. O apóstolo Paulo continua, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. A igreja é isso. Ela vai ao mesmo tempo deixando bem claro aquelas pessoas que estão sendo trazidas para Deus, e ela vai colocando realmente para fora, ela vai deixando evidente aquelas pessoas que não são de Deus, aquelas pessoas que odeiam o Evangelho, aquelas pessoas que odeiam a verdade. A gente precisa aprender a fazer essa distinção hoje. Então eu queria concluir o nosso sermão pensando em algumas coisas aqui. Primeiro, que fé e obediência andam juntos. Não importa o que, mas a quem você vai se dobrar de joelhos. Não é a questão, não é o que. A questão é quem. Se você vai se dobrar diante dos falsos mestres, do diabo, a quem você vai servir, quem você vai obedecer, quem você vai dar ouvidos, a quem você vai dar crédito, a quem você vai considerar como digno da sua atenção. Não é o que, é quem. Ou você vai dar crédito, ouvido, ou se dobrar diante de Jesus. Vai se dobrar diante de Satanás, do mundo, do inferno, ou ao verdadeiro Deus, o Deus triuno? Você precisa provar, discernir, mas somente se o Espírito Santo te iluminar. Como diz João Calvino, mas o Espírito só nos guiará a uma discriminação correta quando sujeitarmos todos os nossos pensamentos à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não age independente da palavra de Deus.
Não. Declaração de Cambridge. O Espírito Santo não age independente da palavra de Deus. Você precisa aprender hoje a discernir, a rejeitar, e o Espírito vai te guiar, mas ele vai te guiar por meio da palavra. A palavra e o Espírito, eles estão associados aqui, não se dividem. Outra coisa que você precisa considerar é se você crê em apenas uma parte da boa nova, então você não crê em nada. Crer em uma parte do Evangelho é crer em nada. Você não crê no Evangelho. Você não nasceu de novo e não pode ser chamado filho de Deus. Como diz o João Calvino de novo, ele fala assim, algumas pessoas fazem meia profissão de Cristo. Quando conseguem um lugar entre os seus amigos, ou seja, elas fazem meia profissão de Cristo e elas conseguem um lugar aqui no meio da igreja. Elas aproveitam essa oportunidade para prejudicar a causa do Evangelho. Então, fazer meia profissão de fé, confessar, eu gosto demais desse Jesus que me ama, eu até considero que Jesus veio em carne, mas que ele ressuscitou, não. Considerar uma parte do Evangelho não é considerar o Evangelho. É preciso que você... mas aquela igreja lá, eles crêem em uma coisa que a gente crê aqui, mas é só uma coisa. Mas a gente tem algo em comum, isso já não seria bom para a gente ter comunhão já? Não. Precisa evangelizar todos eles. Todos eles precisam ser evangelizados. Do pastor ao membro, todos eles precisam ir para Cristo. Porque senão é uma seita. Senão eles estão lutando a causa contrária ao Evangelho. Muitas dessas pessoas se infiltram no nosso meio. Você vai conversar com a pessoa não crê na Trindade. Não crê que os pecados foram expiados por meio de Cristo Jesus. Elas não creem que a gente precisa se arrepender. Elas não creem no Espírito Santo. Elas não creem na divindade de Jesus. São vários elementos que são essenciais ao Evangelho, que se você jogar um fora, você jogou todos fora. Então, veja que coisa séria é. Meia profissão de fé não é nenhuma profissão de fé. E por último, eu queria dizer para você parar de ouvir os falsos mestres e valorizar o ensino da igreja local ou de bons teólogos e bons pastores, boas igrejas. Mas parece óbvio, mas eu acho que não. Acho que tem gente que ainda precisa virar essa chave. Tem gente que, como diz o outro, né? Uma pessoa que chegou para o Augusto Nicodemos e falou para ele assim, tem 2 pastores que eu gosto muito de ouvir. Um é você, falou para o Augusto Nicodemos, o outro é o Edir Macedo. Eu acho vocês assim, bênção demais na minha vida. Não dá. Tem uma diferença aí. Uma pequena diferença aí, mas é importante. Que é isso. Eu também já ouvi comparações assim, não, eu gosto demais da sua pregação e tal, mas eu também gosto. Vocês são igual o pessoal lá. Eu falei, não, está parecendo? Estou errado. Me repreende, eu estou errado então, se eu estou parecendo. Né? Se você tem livros de pessoas hereges, falsas doutrinas, eu vou confessar um pecado para vocês aqui. Eu tinha muito desses livros. Carla sabe disso. Muitos, dezenas. Eu fui formado na escola de heresia. Deus me livrou disso aí. Só que aí sobrou uns livros lá, né, irmão? Uns 10, 15, né? Eu li muito livro, gente, de coisa herege. Se você abre a boca comigo, eu já sei quem é o autor já. Normalmente é os americanos que foi importado para cá. Aí eu estava precisando de dinheiro e falei com um amigo meu que era dessa igreja aí, que tem uns negócios ruins, né? Cara, vocês não querem comprar uns livros aí não e tal? Tem uns 15 livros aqui, eu vendo por R$50 para você. Aí vendi o livro para eles, tem muito tempo já, né? Eu fiquei me sentindo mal demais, né? Falei, não, gente, esses livros não merecem ser vendidos. Tem que ser queimado. Queime seus livros. Se você for jogar no lixo, corta eles para não ter o perigo de alguém achar. Entendeu? Você fala assim, não, Tiago, mas eu não gosto mais disso, mas tem gente que gosta. Não faz isso com ninguém, não. Queime seus livros de heresia, ou então acha um lugar lá na sua biblioteca lá e escreva lá, heresias. Aí você, para consulta, quando você quiser consultar a fonte da heresia. Tá?
Então, se você tem livros, queime eles, joga eles fora. Se você segue essas pessoas na rede social, para de seguir, para de consumir lixo. Para com isso, né? Teve uma pessoa que foi demitida do trabalho dela, um caso de negócio de justiça, que não queria participar de um culto lá na empresa dela, lá, entendeu? E eu não sei se o culto era bom, se o culto era ruim. Mas alguém estava tentando obrigar a pessoa a ouvir uma coisa que ela não queria. E você tem que ser esse tipo de cara, que se te obrigarem lá, você... Opa, não, comigo não, peraí, rapidão, dá licença aqui. Não vou ouvir, eu não vou emprestar meu ouvido para essas coisas. Não vou me contaminar com isso. Né? Mesmo se eles falarem coisas motivacionais, corte o mal pela raiz. Eu sei, às vezes não é uma coisa ruim, o cara não está falando, não, Tiago, ele não está falando nada contra Jesus, mas se ele estiver falando, tirando você da sua realidade, a palavra de Deus é motivacional o suficiente para você, meu irmão. Ela tem que te motivar, tem que fazer você acordar na segunda-feira, cheio de vontade de glorificar a Deus, vontade de vencer o pecado, vontade de pregar o Evangelho. Você não precisa de mais nenhuma outra coisa, não. Né? E, por último, acho que é importante também, nós temos pastores aqui na igreja, né? O pastor Eva, pastor Emerson, né? Professores, pessoas que podem ajudar, pessoas maduras, pessoas que são maduras aí, o seu líder de ministério, procure essas pessoas para conversar sobre recomendação de bons livros, de boa teologia. Eu estou querendo ouvir outros pregadores além da nossa igreja, você tem algum para indicar? Converse com pessoas, converse, porque essas pessoas talvez te ajudem a encontrar tesouros aí, e nós temos isso também. E aí você talvez possa ser guiado aí, boas canções, boas músicas, são coisas que a gente vai mudando a nossa rotina e vai absorvendo, que fazem bem para a gente vai eliminando o mal. Então hoje é dia de limpeza lá na sua casa, lá, viu? Se você ainda tem alguma coisa na sua rede social, que a nossa igreja, ela seja conhecida por ser uma igreja fiel a Deus, uma igreja que ama a palavra de Deus. Né? Você não precisa de modismo, eu não preciso fazer pirotecnias aqui para você sair daqui flutuando, voando. Né? Eu já conversei isso com irmãos daquela igreja. Não, eu lembro quando eu era da igreja, eu saía assim, até flutuando e tal. Mas às vezes é isso mesmo, a mentira, ela pode fazer a gente provocar esse mesmo efeito. Fala assim, você tem que ter essa consciência, eu fui na igreja hoje, eu escutei a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela é poderosa, mais um pedacinho dela, domingo que vem tem mais, o meu devocional vai complementar isso aqui, o meu estudo nas casas vai complementar minha visão sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e eu vou crescer em fé e em conhecimento, cada vez mais glorificando o nome de Deus. Isso é um cristão maduro. Você não precisa de apetrecho, você não precisa de gurus espirituais, você não precisa ser levado por qualquer vento de doutrina, não. Você pode ser um homem e uma mulher maduro. Amém?